Tarde, boa noite a todos, seja onde estiver neste planeta. Espero que todos estejam bem. Antes de fazer a apresentação, gostaria de deixar-vos a conhecer que nós temos interpretação em 4 línguas. Podem, podem seguir esta interpretação em indonésio, português, espanhol, francês e o inglês. Olhem para o ícone, o globo, e selecionam a língua que pretendem seguir. Chamo-me Sabina Frank, sou diretora executiva sobre o mercado de carbono e estou baseado na, em Bruxelas. Esta é a sexta sessão de webinar que tem como título Governança e Investimento baseado em Terra. O objetivo é fortificar os investimentos nesta área. Vamos discutir os desafios comuns relacionados com o investimento e também as dificuldades ou desafios. Os desafios que têm a ver com terra e também a posse tem criado situações. Hoje nós vamos explorar como os direitos da terra e dos recursos são considerados ou também são olhados, tendo em vista a pressa que tem em definir leis. Também existem outros aspectos que devem ter em tendo em conta o quadro de carbono. E também o ponto de debate hoje é ter, não é assumir que ter os direitos de posse respeitados irão resolver todos os problemas. Portanto, respeitar a posse de terra e também da captura do mercado do carbono. Temos aqui pessoas muito influentes e muito conhecedoras, irão dar a sua contribuição ampla para todos. Este é um webinar e os participantes terão que ter acesso à câmera e todos que já estão ligados, por favor, apresentem-se no chat. Nós temos escrevam o nome da organização e a sua localização e também dê as indicações do quão estão interligados com a questão sobre os direitos da terra, as políticas e também sobre o mercado de carbono. Por favor, devem dizer se estão diretamente envolvidos e também poderão explicar como é que estão indiretamente. Número 3, vão explicar se estão interessados como acadêmicos ou jornalistas. Consigo ver que algumas pessoas já põem os seus números, 1, 2, 3. Consigo ver aqui uma variedade de interesses neste tópico. É bastante interessante. Permitam-me que eu diga que este webinar está sendo transmitido ao vivo em muitas plataformas e mais tarde terão a oportunidade de colocar questões e, para tal, convido-vos a usar a função de perguntas e respostas. É um botão que está no, na base do vosso ecrã e podem colocar as vossas questões e nós iremos responder as questões que forem possíveis. Para que possamos responder de forma pronta às vossas questões, devem fazer perguntas concisas que não excidam 2 frases. Para o interesse de transparência, permitam-me que eu diga que esta sessão está sendo gravada e depois, mais tarde, irão receber o link e o vídeo logo depois e um artigo com as lições que iremos tirar desta sessão serão publicadas.
Permitam-me que eu apresente o orador, a oradora, para que nós possamos ter uma perspectiva de três continentes diferentes e três países diferentes e também para termos uma perspectiva global sobre. Agora, falando conosco de Filipinas, temos a senhora Edna Magdad, é especialista independente na área de direito e especialista em políticas. Trabalhou em política de desenvolvimento do carbono, trabalhou em agências governamentais da Filipina, como de gestão de recursos naturais, com CTPD e também o setor privado e várias comunidades. Temos aqui um grande conhecimento. Falando conosco de Zâmbia, temos Isaac Maipoco, que é o diretor executivo do Centro de Desenvolvimento de Política e Comércio, apoia fazedores de políticas, sociedade civil, líderes tradicionais e comunidades locais que estão envolvidos em projetos de, do carbono. E falando de Brasil, temos o senhor Johnny Fernandes Gifone, que é um defensor público do estado de Pará. Ele é um candidato do doutoramento em direitos humanos e tem uma especialização em direitos fundamentais do povo indígena e, e outras pessoas da Amazônia e também da região Panamazônica. John tem estado a trabalhar em projetos práticos e também trabalha com a sociedade quilombola e também com a comunidade que lida sobre as mudanças e tem uma grande experiência. E para completar o painel, temos a Rebecca Works, que é diretora da Iniciativa de Justiça Ambiental e de Terra Global e responde sobre projetos de carbono e do mercado de carbono. Sejam todos bem-vindos, queridos panelistas. Vamos começar com a Rebeca. Pode nos dar uma ideia geral como é que os direitos da terra estão ligados ao mercado de carbono? Muito obrigado por todos que de vários backgrounds. Temos pessoas que temos aqui que vêm da comunidade ou que vêm da comunidade de mercado de carbono. Portanto, como é que esses dois aspectos estão interligados? Vamos evitar o uso de vários acrônimos. Esses projetos tentem impactar uma grande porção de terra e como esses projetos envolvem grandes áreas como mangás, florestas e muitas destas terras são impactadas por esses investimentos. Existem cidades que têm posse de terra em África e na Ásia. Esses mercados, 80% que é gerido por povo indígena. Quando nós entendermos que esses projetos impactam nas terras e muitas das vezes investem em terras que não têm um reconhecimento sobre a posse. Isto cria um ambiente de conflitos. Vou dar-vos exemplo. Existem regiões onde as comunidades foram removidas, ou então conflitos sobre terra, e muitas das vezes
o quadro legal não reconhece a comunidade que vive nesse espaço, ou então não se sabe como lidar com as comunidades. Portanto, é por isso que muitos governos viram os riscos que os projetos de carbono trazem, que têm contribuído para a insegurança da poça de feira. Não é porque não existe falta de compreensão em todo lugar. Portanto, o- os quadros governamentais que tentem implementar, que tendem a trabalhar sobre o carbono, não têm o mesmo acesso aos debates. Portanto, é preciso garantir outro lugar que existe a ligação e também para garantir a compreensão. Existe também a questão de quem tem o direito de beneficiar do carbono. Se nós pensarmos no carbono como um ativo, é que nem todos irão concordar com esta caracterização, mas se nós olharmos como os benefícios, mas por vezes existe um diferente ator que está escrito na lei no que diz respeito a quem tem o direito de acesso da terra. E, ao mesmo tempo, em muitos casos, o direito do carbono não está claramente definido. Isso traz muita confusão, não só porque, mas também, sobretudo, quem tem o direito de se beneficiar. Portanto, pode-nos dar um outro contexto. Por que é que nós temos muitos quadros nacionais de carbono que estão a emergir agora? Existem dois grandes fatores que estão a criar, principalmente para muitos governos nacionais. Temos o artigo 6, no artigo 6, que fala sobre esta questão. Existem duas grandes decisões que foram tomadas no ano passado sobre o mercado de carbono. Uma dessas decisões tem a ver com o artigo 6.4, que é a habilidade de comercializar e também ativar os mecanismos do mercado, tendo em conta o artigo. Basicamente, e também fala um pouco sobre os direitos ambientais, mas em outra grande área tem o artigo 6.2, que é a oportunidade de comercializar entre os países. Portanto, muitos governos nacionais querem participar neste mercado e o artigo 6.2 devem criar, devem são encorajados a criar quadro que possa conduzir este processo. Outro grande fator, há muitas críticas sobre o mercado de carbono, por muitas razões. Uma dessas críticas tem a ver com os impactos ambientais. Para aumentar a integridade nesses projetos de uma forma para que isso se faça que hajam leis claras a níveis dos países, porque os países devem ter os projetos na sua jurisdição e claro que isso dá mais recursos e é preciso que haja um quadro legal claro que possam estar por detrás dessas iniciativas. Portanto, esses fatores estão a pressionar os governos para que criem um quadro legal para que possam embarcar neste mercado. Muito obrigado, Rebeca, por nos dar essas contribuições. Vamos ver outros exemplos de outros países, tendo em conta o Carrabeca. Edna, diga-nos um pouco sobre Filipina. Como é que está o processo sobre o desenvolvimento do quadro legal do carbono? Bom dia a todos. Nas Filipinas, eu posso descrever que o desenvolvimento do carbono em duas fases, de 2010 e 2020.
Nós desenvolvemos as políticas de 2020 a 2025. Estamos a tentar clarificar as políticas e o quadro que será aplicável para o mercado voluntário de carbono. E, nesta altura, há uma grande necessidade para clarificar as políticas. Portanto, existem muitos projetos, muitas comunidades estão envolvidas e nessas atividades, mas sem um quadro legal claro, com exceção dos que já existem há muito tempo. Em relação ao Rede Plus, nós temos um quadro legal, temos um plano de ação, Rede Plus, e nós continuamos a desenvolver as salvaguardas, mesmo antes do Rede Plus, em 2010, nós tínhamos a política sobre salvaguardas desenvolvidas nas Filipinas. Antes do desenvolvimento da Rede Plus, nós desenvolvemos pesquisas e fiz parte desse grupo de pesquisa em 2012 como especialistas na área legal. Nós fizemos a revisão da política, porque nós temos que colocar algumas recomendações sobre os direitos de carbono. Existem muitos direitos que devem ser incorporados na lei sobre a posse de terra. Nós fizemos uma publicação a nível governamental e demonstram essas questões a nível das áreas de subgestão do governo. Os direitos de posse e os direitos da comunidade em relação à terra e carbono são, de facto, reconhecidos, mas o problema tem que ver com a operacionalização quando nós temos agora, os governos continuam a desenvolver as políticas adequadas e ações para a Rede Plus. Em 2020, houve um plano de ação para a Rede Plus e eu dirigi. E foi uma atitude que garantia a verificação da existência de uma lei legal. Há um grande crescimento de projetos na área de carbono, sobretudo a nível do domínio social. Temos mais de 15 mil hectares e os investimentos estão a ocorrer neste momento. Até então, não existe de uma forma explícita um quadro de carbono, tirando as políticas que serão publicadas em maio de 2025. Outra parte das florestas existem direitos que são sobrepostos e também existe uma sobreposição dos mandatos governamentais. Portanto, existem agora algumas políticas, mas algumas ações que requerem alguma operacionalização. Temos uma lei sobre o Departamento de Gestão dos recursos, foi formulada e foi submetida a outras partes interessadas, mas existe agora não existe uma clareza em relação ao papel do governo. Será regulador? Será apenas um incentivador da comunidade? Até que ponto? Quais serão as suas contribuições? Portanto, ainda há muito debate sobre esta questão, como a Rebeca mencionou, esta questão sobre a natureza legal do mercado de carbono tem que olhar os direitos do povo indígena em relação à posse da terra e também ao carbono. Eu estou bastante empolgada para ver o que vai acontecer nos próximos meses. Depois vamos ver o que será as salvaguardas governamentais. O problema agora é a implementação e a monitoria por parte do governo. Há necessidade de um papel de uma entidade independente que possa monitorar este desenvolvimento. Portanto, isto vai requerer recursos. E na consulta que tivemos com o setor privado, eles dizem que precisam de alguma clareza por parte do governo, uma política estável que, que traga, que vai de encontro às expectativas da parte do setor privado, como também da parte do governo.
E também é preciso, é preciso que o carbono seja classificado. Deve existir um quadro legal. Ou então pode ser olhado como um ativo intangível. Posso parar por aqui. Não tem, percebemos que não tem ainda um quadro legal desenvolvido. Nós vamos depois levantar mais questões sobre isso na segunda ronda de questões. Vamos passar agora para o senhor Isaac para falar-nos um pouco sobre a política do carbono, do quadro da política na Zâmbia. Em relação à Zâmbia, temos algumas lições que são similares à que a Ana falou. Em relação ao desenvolvimento do quadro legal do carbono, temos a trabalhar nisso desde o ano 2015, que guia as operações florestais a nível do país, o que liderou no encorajamento da população em criar alguns grupos. E com a ideia por detrás disso era para garantir que houvesse a conservação das florestas e mais tarde a comunidade será autorizada a participar no comércio do carbono. E também vimos alguns guiões que foram desenvolvidos em relação de como é que esta questão do carbono poderá eh, ser, 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 ser trabalhado, tendo em conta as mudanças climáticas, e existem algumas também provisões. Pedimos que repita a última frase, e a minha última frase eu dizia que temos a última legislação que foi aprovada pelo Parlamento, que tem provisões específicas no que diz respeito à comercialização do carbono a nível nacional. Muito obrigado. Temos duas legislações que devem ser reconciliadas em prática. Essas duas legislações existem, mas devem ser harmonizadas para que possam estar em harmonia e devemos reconciliar as diferentes partes interessadas. Nós temos os desenvolvedores privados, temos a comunidade e também temos o governo que tem seus interesses. Se nós olharmos para o setor privado e também os investidores estão para ter lucro e também não está claro de quão fazem em termos de recursos, porque não existe a disponibilidade dos resultados. Em relação ao governo, estão ativamente a se envolver na agenda do carbono. O que nós vemos é que o governo está mais interessado em ter investimentos para apoiar o desenvolvimento. Também existem comunidades que estão a ter algumas reservas em relação à participação do governo, porque estão reticentes em relação aos interesses do governo em função da conservação e dos ganhos, tendo em conta, conseguimos ver que temos que existem várias partes interessadas, mas quem são os desenvolvedores destes programas? São entidades internas. Em relação aos desenvolvedores privados, muitos dos desenvolvedores são externos. Nós temos poucos que sejam locais. Muitos deles são externos e também temos a presença deles em muitos países. Muito obrigado por esta informação, Isaac.
Vamos passar agora para o Sr. John para ouvir o que é que está a acontecer no Brasil, em Pará, em relação ao desenvolvimento do quadro legal do carbono. Bom dia a todas e todos. Vou fazer minhas saudações aos meus ancestrais e aos povos da floresta. Muito obrigado, Sabine. No Brasil, a gente tem algumas coisas parecidas com o que foi falado pelo Isaac, e eu queria trazer aqui que o Brasil, primeiro, esse panorama legal. O Brasil ele ingressou na Convenção Quadro para Mudanças Climáticas do ano de 1994, quando passou a vigorar no Brasil a Convenção Quadro. Recentemente, no ano passado, foi promulgada a Lei 15.042, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Só que antes dessa legislação nacional, em diversos estados, como no estado do Pará, do Amazonas, do Acre, do Mato Grosso, de Tocantins, alguns dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, também já existiam legislações que criavam a política estadual sobre mudanças climáticas e a institucionalização do mercado de carbono. Aqui no estado do Pará, encontra-se em debate uma legislação que vai instituir o mercado jurisdicional. Então, muitas comunidades indígenas, porque é algo que a gente vivencia muito quando se fala de Brasil, é que as pessoas desconhecem a existência na Amazônia brasileira de outras comunidades, que eu vou chamar aqui de povos da floresta, que são além das comunidades indígenas, como os quilombolas, as comunidades ribeirinhas, que possuem territórios, e aí eu quero frisar bem que a gente vem usando o termo territórios e não direito de propriedade para essas comunidades, porque elas possuem uma relação diferenciada com o espaço, com esse território. E eu queria ressaltar aqui que no estado do Amazonas, que é um dos maiores estados da Amazônia Legal, já existe o mercado de carbono regulamentado por meio do sistema estadual de RED+. Em todas as iniciativas do Estado, vem se tentando implementar espaços de governança para a participação dos sujeitos da floresta. Todavia, a lei promulgada ano passado, ela estabeleceu, Sabine, pela primeira vez no Brasil, a obrigatoriedade da efetivação do direito fundamental à consulta e consentimento dos povos da floresta, com base na Convenção 69, nas normas internacionais e decisões da Corte Interamericana e da Comissão Interamericana, e mais algo que a gente no Brasil, tomando como base a Colômbia e outros países, vem utilizando, e também as diretrizes da União Europeia, o que a gente denominou de Bloco Normativo Internacional de Proteção aos Direitos à Autodeterminação dos Povos Indígenas e Tribais, a quais a gente tem que interpretar de forma complementar e interseccional, em especial com o artigo 6º do Acordo de Paris, muito bem falado pela Rebeca, e a Convenção de Biodiversidade, que é a irmã gêmea da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, e a gente, às vezes, esquece um pouco disso. Muito obrigado. Ele falou sobre a consulta da comunidade e também existe uma discrepância do ponto de vista das leis. Rebeca, poderia comentar um pouco sobre estes exemplos?
Será que corresponde às tendências que nós temos em vários países no que diz respeito ao desenvolvimento das políticas no quadro do carbono? Portanto, isto mostra grandes complexidades que nós podemos ver em diferentes jurisdições. Existe muita intersecção sobre os direitos das terras, da terra e do carbono. Existem vários atores, existem ministérios que estão a dirigir esta conversa. Isso tem impacto diferente, mas também o próprio conteúdo que prefaz as leis. Portanto, é preciso criar um quadro legal, mas é um pouco complicado desenvolver um quadro numa altura em que os projetos estão a decorrer. Isto cria um grande risco. Em Libéria, por exemplo, pararam dos, pararam com o mercado de carbono até que se crie um quadro legal. Os carbonos de projetos tiveram que parar. O governo decidiu parar com os projetos até que se estabeleça um quadro legal. Algumas universidades, a minha também, desenvolveu algumas pesquisas e descobriu que uma das faltas de clareza é que metade dos países que começaram a lidar com esta questão do carbono, que lidam também com o carbono, muitos desses países ainda não definiram os direitos do carbono. Há muita indefinição, mas isso é muito complicado desenvolver os projetos de carbono sem uma legislação. Existem grandes dimensões, grandes, que têm que ver com as discrepâncias no que quem se beneficia dos ganhos e quem gere os recursos. Seria importante aqui sublinhar que se as comunidades estão a viver nessas terras sob gerações e são obrigados a mudar a forma como usam a terra por causa da oportunidade do carbono. Portanto, quem vai se beneficiar do dinheiro desses projetos? Quando não há clareza em termos de sistema de benefícios que se podem tirar do negócio do carbono, é preciso que se discuta e se encontre um meio termo. Parece-me que existem algumas exceções. Antes de nós falarmos da provisão, vamos explorar um pouco a ligação entre o quadro legal do carbono e o uso das terras. Deixa-me perguntar, como é que Zâmbia lida com a ligação ao acesso à terra, às leis e também o mercado de carbono? No caso da Zâmbia, e olhando para as comunidades com as quais nós trabalhamos, nós não temos ainda problemas ligados ao acesso e uso da terra, mas estamos convencidos de que terra no nosso país pertence ao Estado. E temos uma outra provisão de que os líderes tradicionais têm um papel muito grande para ver como é que essas terras são usadas, exploradas. Existem líderes tradicionais que têm muita autoridade em relação à determinação de como é que as terras são usadas. E isso é feito sem nenhuma consulta. E muitas dessas comunidades onde esses projetos estão a ocorrer, os líderes tradicionais estão a beneficiar, estão a ter recursos por parte dos desenvolvedores deste projeto, recursos esses que não são publicados.
E é preciso que tenhamos um quadro que nos possa mostrar com clareza que recursos são esses canalizados para os líderes tradicionais para garantir com que toda a comunidade seja beneficiária. Portanto, existe esta questão. Johnny, a mesma questão para si. Como é que vê a ligação entre o título de propriedade de terra, o mercado de carbono e a questão do quadro legal no vosso contexto? Muito bem, Sabine. No Brasil, a gente ainda enfrenta um grande problema na garantia do direito territorial e no reconhecimento dos direitos territoriais fundamentais dos povos na Amazônia brasileira. Segundo o professor Gerolamo Domênico Trecani, que é uma das maiores referências sobre essa temática no Brasil e que influenciou muitas das legislações sobre reconhecimento dos direitos territoriais, nós vivemos um caos fundiário na Amazônia. Nesse sentido, é necessário modernizar e promover o reconhecimento territorial coletivo dos povos da floresta. Por que coletivo? Porque muitas das experiências, Sabine, vem sendo para colocar terra no mercado, ou seja, criando mecanismos de titulação individual. Atualmente, a gente enfrenta uma série de desafios jurídicos e políticos a respeito da implementação do direito de acesso aos territórios por esses povos. Por outro lado, o direito brasileiro criou uma verdadeira confusão quando ele determinou, e a Edna falava isso, trouxe isso na fala dela, quando o direito brasileiro determinou que o crédito de carbono tem natureza jurídica de direito mobiliário, e enquanto os territórios, a propriedade, possuem natureza de direito real, de direito imobiliário. Isso parece algo para as pessoas que são do direito, talvez sem muito sentido, mas para quem é do direito, isso é de grande debate, tanto é que levou o Ministério Público Federal e Estadual na Amazônia a recomendarem que o governo federal e os governos dos estados interrompessem todos os projetos voluntários de carbono que poderiam somente continuar após a efetivação do direito fundamental à consulta e consentimento. E aí, Sabine, já vou acabando essa resposta, fez com que as comunidades de povos indígenas, quilombolas e outros criassem um instrumento chamado Protocolo Comunitário Autônomo de Biodiversidade, de Consulta e Consentimento. Essas ferramentas, elas são fruto do direito à autodeterminação dos povos. Para quê? Para eles defenderem seu modo de vida e seus territórios tradicionais e seu direito ao território. Ocorre que várias empresas, em especial após a legislação, a edição da lei federal, elas vêm fazendo o quê? Tentando se apropriar desses instrumentos e tentando construir protocolos diferentes dos protocolos comunitários autônomos. Então, hoje, as comunidades elas vêm sofrendo um grande assédio e elas conhecem do seu direito tradicional, elas conhecem do seu modo de vida, mas elas não conhecem desse quadro nacional e internacional. Muito obrigado. Esta questão de fortalecimento da população indígena é muito importante. Vamos, vamos olhar para a questão do processo de consultas. Edna falou um pouco sobre FPIC, não sei o que significa, que é consenso informado. O que isso significa, o consentimento informado nas Filipinas? E como é que podemos olhar para esta questão? Para a população indígena nas Filipinas,
A questão da consulta é uma exigência legal, porque temos uma lei dos povos indígenas, seja um investimento privado ou governamental, é preciso que se obtenha um sentimento comunitário. É uma forma de reconhecer e legitimar quem tem o direito de dar o consentimento. Segundo a lei, segundo os regulamentos, existe uma agência criada para o efeito. Nós temos bases, temos diretrizes de 1999 para os projetos de carbono. Em 2012, classificamos como projetos extrativos. É um processo similar, o processo do carbono é similar ao processo da mineração. Portanto, este processo deve seguir certos princípios que têm a ver com as leis costumeras e também os consensos e decisões coletivas e também respeito dos direitos de propriedade e transparência, bem como em relação aos projetos de carbonos, é importante que o PIC seja genuíno e transparente, porque também é um local onde os benefícios irão surgir. Nós queremos fazer parte dos projetos de carbono e temos memorandos de entendimento que estabelecem as regras e as responsabilidades. No passado, não existia um guião operacional e a falta deste instrumento, por exemplo, no ano passado desenvolvemos um estudo em três grandes projetos. Vimos que o mesmo atividade, outras atividades eram de pesquisa, outras eram de plantio. Foi bastante interessante e ouvimos diferentes histórias nas comunidades. Mas recentemente, no mês passado, nós tivemos muitas diretrizes sobre o carbono e, com base no estudo que foi desenvolvido, identificamos algumas lacunas e foram abordadas. Existem certas provisões que deviam estar lá e também uma certa agenda que os desenvolvedores do projeto devem seguir e também a questão da titularidade dos direitos dos ganhos do carbono devem também ser tidas em consideração. Portanto, temos visto alguns desenvolvedores do projeto desenvolvem os direitos. Não é porque não se possa fazer isso, mas deve-se fazer segundo a um protocolo. Portanto, é um processo complexo. Eu quero dizer que existem diretrizes, mas ainda não estão devidamente alinhados e devem ser trabalhados para que sejam efetivos. Vou passar para o senhor Isaac e depois o senhor John. Vou-vos pedir para que sejam concisos, olhando primeiro, lógico, temos que gerir o tempo. Isaac, como é que vocês envolvem outras partes interessadas nesta questão do quadro legal do carbono? Esta conversa e essas consultas eram, eram organizadas pelo setor privado, que são os desenvolvedores do projeto, mas ultimamente temos mais participação ativa da sociedade civil, bem como do governo.
Isto devido aos grandes interesses dos quais que eu já falei, e parte desses interesses está relacionado com a transição energética, e alguns desses projetos, algumas dessas áreas são importantes, porque é nessas áreas onde também se extrai alguns minerais. Os governos olham para esta questão como uma oportunidade e se envolvem, e também a sociedade civil vê isto como uma oportunidade, defender os interesses da sociedade para garantir que hajam guiões, diretrizes claras no que diz respeito à gestão dos ganhos. A sociedade civil deve estar envolvida. Isso mostra claramente que há consideração da opinião da sociedade civil. Uma resposta muito breve do seu lado, John: como é que a população indígena no Brasil tem feito para que esse processo, para que sejam reconhecidos e a sua voz seja ouvida no que diz respeito ao desenvolvimento dos protocolos e também do quadro legal? Então, Sabine, embora essa é uma pergunta que daria uma outra. Oi, então, no Brasil, a gente tem os indígenas, os povos indígenas e os povos quilombolas têm seus direitos reconhecidos na Constituição e outras legislações. Os povos indígenas, desde 2011, em decorrência da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, vem criando documentos denominados de protocolos comunitários autônomos de consulta e consentimento. A partir de 2016, esses povos indígenas e os demais povos da floresta no Brasil, em especial na Amazônia, começaram a ser assediados por entidades buscando a realização do mercado voluntário de carbono. Uma coisa muito falada pelo Isaac, que a gente tem que prestar bem atenção, é que sempre quando eu estou pensando em mercado de carbono, também aqui no Brasil, eu estou pensando no mesmo território ou próximo de mineração, de grandes empreendimentos hidrelétricos e de outras formas de extrativismo. Mas também eu tenho que pensar que aqui no Brasil, como na Filipinas, as comunidades vêm agindo semelhante, buscando garantir o seu direito ao consentimento. E aí, uma coisa que vem acontecendo, que também é semelhante ao que Isaac falou, que aqui no Brasil, com a lei de 2024, do ano passado, recente, se colocou a responsabilidade para a realização da consulta e a obtenção do consentimento, não para o Estado, mas sim para as empresas desenvolvedoras, o que tem a ver com a natureza jurídica do crédito de carbono. Se ele for de direito mobiliário, as empresas podem fazer. Se ela for de direito real, as empresas não podem. Por quê? Porque ela está ligado ao bem fundamental da vida dessas comunidades, que são os territórios. E aí, Sabine, já vou terminando, eu vou colocando aqui para vocês que várias comunidades, e a gente tem que levar em conta isso, na Amazônia, para eu chegar numa comunidade, eu demoro em média, de 5 a 24 horas. Essas comunidades têm dificuldade de acesso e acesso à informação. Então, algo que a gente também tem que pensar é como os atores de apoio dessas comunidades vêm desenvolvendo e vão contribuir para essas ferramentas de proteção que eles estão fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado. Esta questão do desenvolvimento de projetos de carbono tem interligado com outros projetos industriais.
por exemplo, projetos ligados ao ambiente, os direitos de expropriação das terras, tendo em conta os direitos. Portanto, temos muito pouco tempo, mas existem ainda duas questões que eu gostaria que nós discutíssemos. Vou abrir a segunda parte para a discussão e peço muita brevidade em relação aos projetos de carbono e também a biodiversidade. A questão da conservação do carbono e da biodiversidade são dois assuntos que não vão de lado a lado abraçados. Portanto, três de vocês devem nos dar uma resposta muito breve. Como é que vem esta ligação entre esses dois objetivos no estabelecimento do quadro legal do carbono? Edna, por favor, de uma forma muito breve, se puder. Em termos do uso da terra para o mercado do carbono, pode complementar as iniciativas da biodiversidade. Existem desafios, porque não há um inventário claro sobre o uso da terra para o mercado de carbono, mas existe um, um registro que está sendo estabelecido pelo Ministério do Ambiente. A ausência de uma lei que olha para a questão do uso das terras para a produção do carbono. Contudo, apesar de não termos a lei sobre o uso da terra, existem alguns regulamentos em diferentes níveis, desde o privado, desde a nível distrital, municipal e governamental, mas tem que existir uma lei que está sendo atualmente desenvolvida. Nós temos um plano de gestão dos recursos. Este é um plano muito importante que pode se providenciar um alinhamento em relação aos objetivos da comunidade sobre a biodiversidade, bem como o bem-estar da comunidade. Dentro dos nossos regulamentos, todos investimentos devem ter em conta esta questão da biodiversidade. Portanto, nós temos boas salvaguardas em relação a esta questão. Muito obrigado. É possível que essas duas iniciativas devem ser compatíveis, mas ainda existe trabalho que tem que se garantir para que de facto sejam compatíveis. Isaac, como é que é possível reconciliar o armazenamento do carbono e a biodiversidade. Aqui em Zâmbia existe muito trabalho que deve ser desenvolvido em termos da legislação que irá proteger áreas onde esses projetos devem ser desenvolvidos. A título de exemplo, alguns dos exemplos que nós temos no país que está relacionado com a comercialização do carbono, temos áreas de minerais críticos, onde temos conflitos em relação às licenças que são providenciadas, e, por outro lado, encontramos outros desenvolvedores que tiveram a permissão para as suas atividades, e temos outros que têm licença para a mineração. Portanto, em algum momento há necessidade de existir leis claras e, acima de tudo, é preciso que haja uma coordenação efetiva em diferentes ministérios, por exemplo, Ministério da Agricultura, Ministério da Mineração, bem como os ministérios que lidam com a gestão de, de recursos hídricos. Isaac, é preciso que haja coordenação. John, uma resposta muito breve em relação a esta questão. Muito bem. Então, diante do que foi apresentado pelo Isaac, aqui no Brasil, mais específico aqui na Amazônia, é semelhante. Por isso, a gente aqui, no âmbito da Clínica de Direitos Humanos da Amazônia, eu e o professor Gerolamo, a gente vem defendendo que, no caso das terras indígenas, dos assentamentos extrativistas
e comunidades quilombolas, em razão da natureza jurídica e da tipologia dessas modalidades de reconhecimento territorial, somente caberia o desenvolvimento de projetos de carbono no âmbito do mercado jurisdicional, não podendo ocorrer no mercado voluntário. No mesmo sentido, as comunidades vêm passando a prever nas suas normativas tradicionais, costumeiras, que são os protocolos, que as normativas sobre mudanças climáticas e suas afetações. Esses protocolos fazem a relação entre os bens jurídicos encontrados nos territórios e maretórios, como árvores, locais sagrados, peixes, a existência de pragas e roças, com problemas relacionados à expansão massiva de atividades industriais, poluidoras e altamente emissoras de gases de efeito estufa, com a mudança das temperaturas, a perda da diversidade e os efeitos que o mercado, que os projetos de carbono vêm trazendo para elas. Isso dá para ver o nível de complexidade sobre os assuntos. Vamos passar para a última ronda de questões, olhando para a importância dos dados da Terra. Rebeca, explique-nos um pouco sobre a transparência do desenvolvimento dos dados sobre a Terra, olhando para o quadro legal em relação à disponibilidade dos dados. O que é que pode nos dizer? Uma das coisas que temos estado a trabalhar é trazer as comunidades que têm sido impactadas por esses projetos e discutirmos quais são os processos que gostariam de ver e nós chamamos de princípio de justiça do carbono. E tentamos garantir que os direitos da terra estejam claros e também tentamos sistematizar as informações. E também falamos sobre os direitos da terra e também falamos sobre a transferência de acesso à informação e de tipo de informação que a comunidade tem. Outro aspecto que eu diria, os governos consideram que compreender os dados sobre a terra e também se for adicionado onde é que se pode ou não encontrar o carbono, isso irá permitir perceber os potenciais riscos que possam estar ligados com a implementação do projeto. Esta é uma forma de fazer escolhas em relação de que forma melhor pode ser usada a terra. Eh, será que a existência de dados sobre terra irá ajudar a evitar conflitos e a melhor gerir? Vou passar a mesma pergunta para outros panelistas em relação a os dados sobre terras. Como é que é a situação nas Filipinas? Eu concordo que é importante ter dados transparentes no desenvolvimento do quadro legal. Mesmo antes do acesso, um dos elementos principais é olharmos, ver a disponibilidade dos dados. Será que os dados são representativos? É importante para os projetos de carbono. É preciso identificarmos quem será responsável caso o projeto falhe. Ao mesmo tempo, nós temos o governo, temos as estatísticas, temos dados sobre posse de terra, mas ao nível da base, esses dados devem ser validados. É preciso que haja documentos, é importante para os projetos de carbono.
por aquilo que eu sei, as áreas de florestação, portanto, é preciso identificar as prioridades a nível das Filipinas. Nós temos estado a olhar para a discrepância dos registros de dados sobre o carbono, porque temos que ter dados que reflitam o atual estado sobre as terras para evitar os conflitos. Para além dessa questão dos dados sobre a terra, é preciso que se perceba a terminologia quando se fala da terra, quando se fala das florestas. Os políticos devem perceber. É preciso que eduquemos as nossas comunidades, os políticos, sobre esta temática, porque poderíamos estar a falar sobre o mesmo conceito e surgir interpretações diferentes. Portanto, é um calcanhar de Aquiles para que haja um desenvolvimento de políticas claras. E, por último, é importante que esses dados estejam disponíveis para diferentes partes interessadas e que esses dados devem ser atualizados. As comunidades existem jovens que têm acesso à internet e podem contribuir para que estes dados estejam disponíveis para a comunidade para que possam tomar decisões assertivas. Muito obrigado. Dado não é tudo, é preciso que tenhamos dados de qualidade e que esteja disponível para seu uso. Senhor Isaac, qual é a situação na Zâmbia em termos da disponibilidade dos dados e da qualidade dos mesmos? O que acontece na Zâmbia é similar do que acontece em outros países. Zâmbia, nós estamos a desenvolver auditorias sobre a terra. O que é mais importante, para além das auditorias, é a necessidade do nosso lado de garantir que as terras definidas para a conservação deve existir uma provisão que mantenha a conservação dessas terras, evitando também o conflito de regulamentos e de provisões sobre as terras. Isso trará consequências e, igualmente, há necessidade de melhorar a coordenação entre os ministérios de que eu fiz menção, por forma a garantir que as decisões que são tomadas no que diz respeito a investimentos nessas comunidades tomem em consideração as necessidades dessas mesmas comunidades. Por fim, existe um uma perturbação na sua forma de viver nas comunidades. Portanto, é preciso que cada decisão que for tomada deve ser não só feita na base das consultas, mas também na participação ativa das comunidades que vivem nesses locais. A recolha dos dados deve ser de forma colaborativa. Johnny, eu acho que não estava preparado para esta questão. Mas eu, Gostaria de dizer alguma coisa? Gostaria de dizer mas eu alguma consigo coisa sobre a rapidamente. disponibilidade dos dados? Sim, no Brasil a gente vem enfrentando uma dificuldade muito grande na disponibilidade e do acesso de informações públicas sobre o registro das terras, dos territórios e as matrículas junto aos cartórios e os procedimentos. Existem, como eu falei, um caos fundiário específico na Amazônia. Algo que a gente, um conjunto de professores, cientistas, técnicos e acadêmicos vem debatendo é como a gente pode influenciar o governo a colocar essas informações de forma livre, de forma acessível
especial, Sabine, que cruze as informações, que exista um cruzamento entre as informações dos registros imobiliários de propriedade, dos cancelamentos das matrículas, do uso dessas propriedades, da sobreposição entre unidades de proteção e o uso. Tudo bem. Muito obrigado, muito obrigado. Nós percebemos que é preciso que haja de facto uma ordem e para garantir que tenhamos dados cruzados. Nós queremos disponibilizar um tempo para perguntas e respostas que foram levantadas pela audiência. Consigo ver que tem muitas questões que foram levantadas. Temos questões, temos a nossa colega que fez o levantamento das questões e priorizou. Vamos direcionar algumas questões aos panelistas e outras poderão respondê-las eu pessoalmente. A primeira pergunta vem: será que existe uma análise relacionada aos direitos do carbono em relação ao povo indígena? Não existe. Temos um especialista aqui que nos possa responder esta questão? Temos aqui um voluntário para responder esta questão. Como é que os direitos internacionais humanos e também a lei dos direitos humanos nacionais olham para esta questão dos direitos dos povos indígenas em relação ao carbono? Peço desculpas. De uma forma geral, existe uma lei internacional de direitos humanos que protege a população indígena e também existem quadros legais que articulam a proteção da soberania sobre alguns recursos e também pode ser aplicado para os projetos de carbono. E também nos quadros legais sobre a biodiversidade podemos encontrar umas provisões. Não tem uma resposta exata, mas um aspecto que se pode adicionar é que existem quadros legais internacionais que reconhecem os direitos dos povos indígenas que devem beneficiar dos direitos do carbono. Existem obrigações que dizem que todos os projetos devem ser guiados com base no consentimento do povo indígena. Portanto, existe essa provisão que o povo indígena pode usar. E também existem algumas normas que abordam esta questão. Portanto, são esses aspectos que eu gostaria de mencionar. Eu acabei de partilhar no sheet alguns links onde podem ter acesso a algumas provisões que falam sobre esta questão. Temos uma questão para si, Rebeca, em relação à ética em África. Alguém diz aqui, FPIC em África não é reconhecida. O povo indígena, as minorias, são forçadas a abandonar as suas áreas para que o governo possa criar áreas de conservação e também o governo tira benefícios dessas áreas sem que a comunidade se beneficie também. E esta questão vem mesmo de um contexto prático. Será algo que nós podemos discutir aqui? Muito obrigado por levantar esta questão. Eu acho que o que está a viver é o que nós conseguimos ver em muitos países, que é a falta de reconhecimento dos direitos do povo indígena. Isso tem muito a ver com aspectos estruturais. Nós vamos, vamos colocar dados, vamos pôr links que vos possam levar a quadros legais que possam vos dar recursos dos quais podem tirar informações úteis. Na verdade, este webinar tem como objetivo proteger os direitos,
que, que, que tentam falar sobre esta questão. E temos que garantir também a segurança das pessoas que se fazem ouvir sobre esta questão. E existem provisões sobre a antirretaliação e todos que estiverem interessados sobre os direitos de terras podem trabalhar muito mais para garantir a proteção das pessoas com Bernardo que estão a falar sobre o que está a acontecer no terreno e para que não sofram retaliações. Muito obrigado. Justice Grassroots Network existe. A próxima questão vai para o senhor Isaac, para a Zâmbia, em específico. Nós também temos a questão da economia verde e as mudanças climáticas. Por que que a economia verde e as mudanças climáticas deixam de fora esta questão do carbono? A questão do carbono é relegado, é relegado para uma provisão, que não sei exatamente o que quer dizer. Esse é um instrumento estatutário. É uma pergunta muito interessante. Eu gostaria de partilhar que a lei sobre a floresta, na verdade, a provisão antiga, que não foi revista, existe um processo que está a decorrer neste momento, que tem como objetivo rever um dos aspectos que nós levantamos e colocamos ao Ministério é que, é que a lei da floresta e também da economia verde devem harmonizar as provisões. Um dos grandes desafios que nós temos em relação às mudanças climáticas, a lei das mudanças climáticas tem que ver com a pressa. Houve uma pressa na definição desta lei e houve pouca consulta. Portanto, temos algumas provisões que estão a ser desenvolvidas neste momento, tal como a que fez menção, precisará de alguma atenção particular. Nós falamos sobre projetos de crédito de carbono e também projetos de floresta, mas também existem projetos ligados à agricultura e também projetos ligados ao solo. Aqui existe uma questão para si, Isaac e Edna. Os vossos quadros legais lidam com o setor da agricultura e também com o quadro legal de crédito. Em termos do quadro de carbono para a agricultura, o Ministério da Agricultura vai discutir esta questão. Houve uma proposta de política que cobrisse a área agrícola, mas até então ainda não foi discutido a nível nacional e nem está numa fase de consulta. A maior pressão agora tem que ver com os projetos de carbono devido à sua magnitude, devido ao seu impacto, porque temos milhões de hectares. De uma e de outra forma estão ligadas com os projetos de carbono. Portanto, o projeto de crédito de carbono é uma pequena parte que está ainda na fase inicial das suas discussões nas Filipinas. Isaac, tem alguma coisa em particular? No caso da Zâmbia, existe pouca conversa sobre esta questão. Temos tido mais debates sobre questões relacionadas com os créditos do ponto de vista florestal. A outra questão, que é para ti, Edna, nós gostaríamos de saber como é que os procedimentos de FPIC são diferentes das outras categorias na lei das Filipinas. A FPIC é, um- tem um procedimento específico. Nós
categorizamos os projetos diferentes para garantir que os princípios que são seguidos sejam ligados à provisão dos serviços básicos às agências governamentais. É mais ou menos um processo simples, com exigências simples, seja a organização não governamental, tem que seguir um processo muito simples. Simples. Se forem projetos inclusivos, projetos ligados à área de hidrocarbonetos e outros, devem seguir um outro processo diferente. Se forem projetos de pequena escala, de distração, devem seguir um processo diferente. Existem uma série de regulamentos também diferentes. Desta forma que esses processos, no final, existe uma certificação das agências de governo de que se seguiu um processo de consentimento e que o proponente seguiu estritamente. É importante também que cada uma das atividades deve envolver os indígenas. Algum dos projetos irá exigir danos para começar a responder sobre os danos e nós elaboramos sobre isto. Essa é uma resposta muito breve e eu posso enviar as diretrizes mais recentes para si. Muito obrigado, Edna, pelos subsídios que providenciou. A próxima questão vem da Tina. É uma questão desafiadora. Não sei quem irá responder. Existem, podem existir dois sistemas de posse de terras num país. E formal ou informal. Posse de terras formal e posse de terras base nas leis costumeiras. E como é que pode-se conciliar esses quadros? E, em particular, tendo em conta os benefícios que poderão advir dos projetos. O, o importante da posse de terra é que é, é preciso que as pessoas possam mostrar o título. É importante que o desenvolvedor dos projetos tenha contato com o titular da terra e os que detêm posse são aqueles que são reconhecidos pela lei. E também, quando existe este reconhecimento da lei, será simples definir quem irá se beneficiar da transferência dos créditos. E também existem provisões para garantir o funcionamento. No contexto do, do mercado voluntário, existem sistemas diferentes. É preciso reconhecer os direitos, primeiramente para a identificação dos beneficiários. Portanto, é preciso identificar os direitos da posse e também ver como é que. Rebeca, tem alguma coisa a acrescentar? Eu acho que a comunidade que vive nessa terra tem direitos, sejam direitos costumeiros ou legais, mas eles vivem nessas terras.
é possível escrever esse tipo de linguagem na política do nacional. Eu vou mostrar vários exemplos. Quênia tem sido um exemplo muito forte. A Constituição reconhece as leis costumeiras e temos que ver como é que nós podemos, países como Libéria, existe uma partilha de benefícios. Eu acho que é uma conversa muito interessante esta, de como é que nós podemos incorporar essas leis costumeiras dentro das leis formais e também para vermos que tipo de proteção nos projetos podemos dar à comunidade. Sobretudo, é importante ver isto quando se trata da partilha dos benefícios dos projetos. É importante saber que, por vezes, as situações complexas podem se tornar, mas aqui temos mais uma outra questão muito, muito interessante, que tem que ver a distinção entre os direitos de carbono como ativo, quando nós olhamos a comunidade e colocamos a comunidade numa situação de desvantagem. Temos alguém que gostaria de responder esta questão dos direitos de carbono como ativo e como atividade? Talvez eu poderia responder esta questão. Por favor, responda. Se nós olharmos quando o carbono é olhado como ativo, se nós olharmos para os projetos, tem a ver com o número dos hectares. Quando lida a plantio é, e essa atividade, a comunidade está muito ativa, mas os recursos que serão importantes para a atividade serão alocados pelo desenvolvedor do projeto e teriam uma percentagem nessa atividade. Como um ativo, eu acho que é adquirido. Ambos, a terra e o carbono, é um ativo e as comunidades devem ter direito. Aqui nas Filipinas, nós garantimos que, mesmo na atividade, as comunidades devem ser os primeiros a serem envolvidos nas atividades, porque eles têm a terra como sua fonte de sobrevivência e também são áreas geridas pela comunidade. Tem sido prática que ah, os proponentes envolvam as comunidades, estejam envolvidos nas práticas, nas atividades que possam gerar alguma renda. A outra questão vem de Michael Brown. Ele mostra uma conclusão e parece ser uma conclusão das intervenções. Não deve existir uma licença aberta, extensiva para projetos de carbono. Eu quero dizer que as licenças são emitidas por instituições acima dos interesses da comunidade. E é preciso ver como podem proteger os direitos dos povos. Será que Johnny concorda com esta conclusão? Sim, eu acredito que é muito importante que a gente coloque em qualquer tipo de discussão as comunidades no centro e crie sempre mecanismos de interação e que considerem o modo de vida dessas comunidades.
Eu acho que isso é o mais importante para toda essa discussão. Mas concorda que estas ideias, essa iniciativa de desenvolver iniciativas de tirar créditos de carbono não vem da população? Claro que essas iniciativas não são da comunidade. Se olhar para os projetos que nós temos na Zâmbia, muitos desses projetos foram desenvolvidos pelo setor privado. Se nós olharmos para as suas operações, vamos ver que todas são viradas para rendimentos. E muitos desses projetos e não há negociação em relação aos procedimentos e bem como na gestão dos ganhos desses projetos para a comunidade. Existem algumas comunidades que não têm benefício e não percebem exatamente, não têm nem a mínima ideia dos ganhos que as empresas privadas ganham com isso. Portanto, a questão da transparência levanta muitos questionamentos em relação ao desenvolvimento desses projetos e ver também como é que os interesses das populações ah, são tidas como consideração. Edna, como é que olha para esta questão do ponto de vista da licença? Existem, existem algumas licenças que não têm que ver com a comunidade, mesmo antes do comércio do carbono, mas agora o problema, as comunidades estão a negociar o que nós precisamos como assistentes é garantir que a população tenha capacidade de negociar. Existem negociações que estão a decorrer em diferentes partes das Filipinas. É preciso garantir que a informação esteja disponível. O Estado, através das diferentes instituições, deve garantir que a informação esteja disponível. Claro, existem alguns projetos que são financiados por fundos estrangeiros. Existem empresas nas Filipinas, também temos organizações não governamentais estrangeiras. Existem diferentes níveis de transparência. Portanto, Edna, muito obrigado. Respondeu duas questões numa única só. Outra questão era do Mike, que foi a Rebeca, simplesmente que falou sobre negociação e a comunidade tem que estar envolvida na negociação. Tudo depende de ao quão avançados os países se encontram em termos de desenvolvimento de capacidades de envolvimento da comunidade na negociação. Rebeca, tem outra coisa a dizer? O quão, o quão forte são as capacidades de negociação das comunidades em relação aos projetos. Rebeca, tu tens a última palavra, nós estamos já no fim. Eu acho que é importante apoiar as comunidades, é importante apoiar as comunidades para que tenham capacidade de negociar. Eu vou partilhar alguns recursos no chat. É preciso que as comunidades tenham apoio legal e técnico para que possam negociar. As comunidades
reagem de forma diferente. Existem algumas comunidades que nem querem esses projetos nas suas comunidades. E existem outras comunidades que preferem esses negócios em detrimento dos projetos ligados à mineração. Portanto, cada comunidade tem seu direito de tomar decisões. A última palavra tem que ver com a questão do gênero. Portanto, é preciso olhar para a questão do gênero, o impacto do gênero nesses projetos, porque os homens e as mulheres são impactados de formas diferentes. Vamos tentar garantir que haja mais equidade nas intervenções nesses projetos. E muito obrigado a todos. Muito obrigado, Rebeca, por essas considerações finais. Muito obrigado por essas perguntas que ajudaram-nos a iluminar um pouco sobre essas questões. Muito obrigado pelo painel que partilhou a sua experiência, John, Isaac, que deu várias contribuições do que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado a toda a equipe que esteve por detrás da organização deste evento. Obrigado aos intérpretes, obrigado a todos os participantes. Espero que a vossa curiosidade sobre o tópico tenha sido satisfeita e estejam inspiração de onde poderão encontrar mais informações sobre a temática. Os organizadores sobre este evento, poderão partilhar as gravações, os materiais que nós temos, e é importante que olhem para todo esse material e nos possam disponibilizar o feedback para melhorarmos as nossas próximas sessões. Serão contactados a posterior para que possam receber mais informações adicionais. Muito obrigado a todos. Tenham um bom resto de dia, tenham uma boa noite, seja onde estiverem. Vemo-nos na próxima sessão nesta série de webinars. Adeus a todos.